Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No evangelho de hoje ouviremos assim: Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo o que recebe este menino em meu nome é a mim que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João então tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós lhe o proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: Não lhe o proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Meus irmãos, dois ensinamentos muito importantes Jesus quer trazer para nós hoje com este evangelho. O primeiro é a questão da infância espiritual. Jesus não nos está convidando a sermos infantis no nosso modo de agir como cristãos, a sermos infantiloides. Jesus está nos chamando a uma infância espiritual, a fazer-se pequeno, a acolher uma criança como uma criança, a procurar ser o menor, não procurar ser grande. É o evangelho de 2 domingos atrás, né? E Jesus nos chama exatamente a essa infância espiritual, de ser como uma criança que acolhe, que abraça, que confia, que se deixa conduzir. E por quem nós devemos nos deixar conduzir? Pelo Senhor. É Ele que vai nos mostrar o caminho, é Ele que vai dizer a maneira certa de fazer as coisas. É Ele que vai nos mostrar como podemos viver verdadeiramente como um cristão católico. É aos pés do Senhor que precisamos aprender, nos inclinar diante da sua palavra, ouvirmos o que Ele está nos ensinando e nos perguntarmos, ou melhor ainda, deixarmos que a palavra nos interrogue, que a palavra faça as perguntas. Então, diante do evangelho de hoje, quem dentre vós for o menor, esse será grande. Eu posso me perguntar, eu devo me perguntar, eu me faço o menor? Eu me faço o último? Ou eu quero ser o primeiro? Quero ser o grande? Essa é a pergunta que nós temos de nos fazer. A criança, a infância espiritual é essa capacidade de acolher como uma criança a palavra de Deus. Não querer ficar elucubrando. Né? Nós adultos já temos as nossas ideias mais ou menos prontas. Então, quando alguém fala alguma coisa, eu avalio, eu penso, eu reflito, eu refuto. E muitas vezes refutamos a palavra de Deus, colocamos ela de lado, porque eu já tenho uma ideia pronta. Ou porque aquilo que Jesus me pede é muito. Então eu quero adaptar a palavra de Deus à minha vida, ao invés de fazermos o contrário, de adaptar a minha vida à palavra de Deus. Porque senão a Sagrada Escritura, a vida de Jesus, é um supermercado para a gente. Eu pego aquilo que eu quero, aquilo que me interessa, aquilo que está na oferta, aquilo que é bonitinho, mas não tudo. E Jesus nos pede tudo. Ele quer tudo para Ele. Toda a tua vida, todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua inteligência. Jesus quer que você se coloque completamente à sua disposição. É Ele que vai nos dizer como agir, como viver. E Jesus faz isso mesmo com os apóstolos. Ouvimos aqui João, todo contente, né? João é um dos Boanerges, né? Junto com Tiago, né? Os filhos do trovão, tinham um temperamento forte. Senhor, mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e nós o rechaçamos, nós o impedimos, porque não faz parte do nosso grupo, não é do nosso time, não é da nossa paróquia, não é da nossa igreja. E Jesus vai falar, mas João, quem expulsou o demônio? Aquela pessoa ou Deus onipotente? Quem realizou a obra de caridade? Aquela pessoa ou o Espírito? O meu Espírito que sopra onde quer. Entende? O Espírito Santo, meus irmãos, sopra onde quer, o disse Jesus para Nicodemos. Isso quer dizer que onde o Espírito Santo encontra um coração generoso, ele sopra. Aonde o Espírito Santo encontra uma casa com as janelas abertas, ele entra. Reviravolta tudo.
ajuda a mudar a vida, a mudar o coração, a converter. E Deus começa a agir através daquelas pessoas, independentemente de qual time que eles pertencem, independentemente da igreja que eles pertencem. Nós vemos isso claramente na nossa vida, no nosso cotidiano, e às vezes me envergonho como católico, particularmente no nosso Brasil, o que nós católicos estamos fazendo. Há muitos católicos que estão fazendo muita coisa. Nós conhecemos há muitos jornalistas católicos que se declaram católicos, que mantêm a sua catolicidade e mostram que vivem verdadeiramente os valores de Jesus na sua vida. Nós temos políticos, não muitos, deveriam ser mais, né? Nós temos muitas pessoas que estão, empresários, que estão realmente colocando os seus bens a serviço do Senhor. Porque não adianta falarmos de justiça divina, de misericórdia divina, se a falta de misericórdia e se a injustiça acontecendo diante dos nossos olhos, a gente não faz nada. Não vamos fazer nada diante daquilo que está acontecendo, diante do mal que está crescendo. Precisamos, meus irmãos, fazer algo. Precisamos entender que esse Espírito que sopra onde quer, precisamos unir forças. E eu louvo a Deus pela vida de todos evangélicos, pentecostais, protestantes, que de maneira especial na política estão agindo, estão se organizando. Jornalistas que manifestam o seu posicionamento religioso e agem segundo aquilo que Jesus ensina. Eles arriscam a vida, arriscam a própria carreira, porque Jesus assim o pede. E eu louvo e rezo por eles, para que continuem a ser um instrumento de Deus e para que, quando o Divino Espírito Santo assim o decidir, possam caminhar para o conhecimento, para a plenitude daquilo que Jesus ensina. Porque eu creio que a Igreja Católica é a igreja onde temos a plenitude da presença da palavra, a plenitude da presença dos sacramentos, a plenitude da presença de Cristo, porque os sacramentos é a presença de Cristo, a palavra é a presença de Cristo. Eu creio, mas não é por isso que eu não vou trabalhar junto com aquele que não é do nosso time. Senão a gente continua a agir como criança, que chega primeiro no trenzinho aqui atrás e não deixa os outros que chegam depois brincar porque você não é do meu grupinho. Ora, o Espírito Santo quer realizar coisas maravilhosas no mundo, não só do nosso Brasil. Estou falando do Brasil, porque o Brasil, sendo o maior país católico do mundo, tem uma missão mundial. Ora, Deus nos deu muitos talentos, de maneira especial a nossa religiosidade é um grande e precioso talento. O que nós estamos fazendo com ele? Vamos continuar a enterrar, principalmente nós católicos, que temos a força da palavra, a potência dos sacramentos, a intercessão da Virgem Maria e dos santos. Vamos enterrar o talento? Precisamos fazê-lo multiplicar-se, unir forças contra o mal, que se faz presente, que não é uma pessoa, mas que age através de muitas pessoas, de medidas públicas, de leis injustas. Como podemos descansar? A pergunta que temos que fazer é: o que eu posso fazer? E a primeira coisa que precisamos fazer é nos colocar aos pés do Mestre e rezar e pedir: Senhor, o que nós podemos fazer? Como podemos unir forças? Então, cada um de nós, vivendo a sua própria religiosidade de modo coerente e radical, precisamos nos colocar diante de Deus para que Ele possa agir através de nós. Então, você que é católico, vá se confessar. Há quanto tempo você não se confessa, meu irmão? Há quanto tempo o Espírito Santo não entra mais no teu coração porque está cheio de pecado? Vai confessar. Procura um padre. Há quanto tempo você não faz um jejum de verdade? Ou faz um jejum pela metade? Por que não fazer mais um dia de jejum? Por que não fazer um sacrifício por um mês, por 6 meses, em favor de uma mudança dentro do nosso cenário nacional, dentro do cenário mundial? Por que não? Entende? Você precisa fazer isso. É nosso dever fazer isso. Você que é evangélico, pentecostal, coloque-se diante de Deus, peça perdão pelos seus pecados e mergulhe na palavra. Toda a palavra, não só um pedacinho, não só o versículo que você gosta. Leia toda a palavra, peça que Jesus te ensine, o único e verdadeiro Maestro.
Coloquemos-nos aos pés de Jesus. Peçamos a intercessão, mesmo você que é evangélico e protestante, peçamos também a ajuda daquela que é a mãe do Mestre, de Maria, aquela que foi agraciada por Deus para ser a mãe do Salvador, a mãe do Messias. E podemos certamente pedir, e podemos certamente nos colocar diante de Jesus e nos dispormos: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu preciso fazer? Senão, não somente não acolhemos Jesus como uma criança, mas agimos de modo infantil, não deixando ninguém brincar no parquinho, a não ser a minha turminha. Mas quanto tempo a tua turminha tem até chegarem os lobos vorazes, até chegarem os cães raivosos? Quanto tempo a tua turminha tem? Precisamos hoje realmente dobrar o nosso coração, todos nós cristãos, dobremos os nossos corações e os nossos joelhos diante do Deus uno e onipotente, e peçamos que mande o seu Espírito e renove a terra do meu e do seu coração, para que esta terra, a terra do Brasil, esta terra de Santa Cruz, possa realmente ser reavivada com o fogo do Espírito Santo, para o bem do Brasil e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa semana para todos.